A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os irmãos. Agradecemos que Ele nos fez a sua casa e que Ele está em meio de nós. Ele está dentro do seu povo. Assim como se cantou o Senhor, oremos também. Querido Pai, no precioso nome de Jesus Cristo, teu Filho muito amado, agradecemos esta oportunidade que preparaste para nós, contigo. Concede-nos a graça de poder estar diante de Ti em espírito, sustentados por teu Filho amado, aos teus pés, atentos a Ti, em nosso homem interior. Que o Senhor possa fortalecer nosso homem interior, nos revitalizar, nos renovar, nos capacitar para Te seguir. Encomendamos todo o nosso ser, toda a nossa condição conhecida e desconhecida, nas Tuas mãos. Confiamos em Ti, pedimos a Ti o alimento espiritual que nos fortaleça e nos estabeleça diante de Ti, Senhor. Guarda-nos de nosso inimigo. O Senhor é suficiente para nos guardar. A Tua graça nos basta. Em Ti confiamos. Fala-nos, Senhor, e que podamos Te entender a Ti e simpatizar contigo, Te amar e Te servir e Te seguir. Em Cristo Jesus. Amém, Teu Filho. Amados, vamos a dar com a ajuda do Senhor continuidade àquelas considerações da palavra de Deus. Ela é tão rica, nunca podemos deixar de ler ela, sempre tem alimento do céu saltando como água viva. E o importante é poder ir seguindo o Espírito e sublinhando aquele que Ele nos conceda sublinhar. Ontem iniciamos pelo verso 26 do capítulo 1, não falando tudo o que ele fala, sino somente aquelas partes que o próprio Espírito vai ressaltando para nós. E precisamos continuar aí em Gênesis, capítulo 1, verso 26, vamos ver algumas conexões. Então, vou ler de novo Gênesis 1, 26. Também disse Deus: façamos. Ontem vimos ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, cada um deles com sua parte de fazer juntos. Essa é a característica de Deus, fazer juntos. O homem, não o primeiro, não o esposo da Eva, somente. Não, o homem, ou seja, o gênero humano. Um misterioso homem corporativo. Ele queria que todos os exemplares desta espécie tivéssemos participação completa, mas é uma participação que ele quer que seja consentida, não obrigada. Então, ainda que ele falou, façamos o homem, como Deus onisciente que Ele é, Ele sabia
que só a igreja gloriosa chegaria a ser este homem. No desejo de Deus e na capacidade de Deus, está a fazer a todo homem perfeito e incorporar a todo homem neste corpo coletivo, que é o Filho de Deus se formando na humanidade. Mas Deus não obriga isso para com ninguém. Ele oferece isso a todos, mas Ele sabe que não todos receberiam, e Ele não vai forçar ninguém. Ele fez o que fez em Cristo para salvar a todos, ainda sabendo que só alguns seriam salvos. A intenção sincera dele é para com todos. Nunca devemos duvidar dessa intenção universal de Deus e da intenção de alcançar a todos. Mas Ele não faz isto sem deixar as pessoas dizer sim ou não. O caráter dele é esse. Então, por isso, quando Ele disse façamos o homem, realmente o Senhor saberia que esse homem que Ele fez, por causa do pecado, viraria um velho homem, que então Ele enviaria seu Filho a reparar. E reparar para todos, mas também sabia que não todos receberiam a redenção. Mas Ele criou a todo homem para isto, e também a redenção foi efetuada para com todo homem, mas tinha que ser recebida pela fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra, e Ele envia a palavra a todo homem, a toda criatura. Mas no final, este homem seria o novo homem. O homem virou velho homem, mas os que recebemos Cristo, nos tornamos o novo homem. E é o novo homem que conseguirá, atingirá o objetivo do propósito eterno de Deus para com o homem, cumprido em Cristo Jesus. Cristo Jesus é o homem perfeito, em perfeita união com o Pai, e é também aquele que nos alimenta de si mesmo para se formar em nós e nos configurar a imagem e semelhança dele, não só de maneira individual. Ele quer os indivíduos, sim. Deus cria indivíduos e cada um tem uma função e uma particularidade especial, um significado e um nome especial para Deus, mas ainda que Deus gosta dos indivíduos, Ele não gosta do individualismo. É uma coisa diferente. Ele quer indivíduos e criou indivíduos, mas indivíduos para se entrelaçar uns com outros, como Ele mesmo, o Pai, se entrelaça num mesmo espírito com seu Filho. E esse é um modelo e também o conteúdo e a possibilidade. Quando Jesus falou, Pai, como tu em mim e eu em ti, que eles sejam um em nós. Quando ele disse como, esse é um modelo. E também a possibilidade, quando disse em nós. Como tu em mim e eu em ti, esse é um modelo. Como o Pai e o Filho vivem no mesmo Espírito. Esse Espírito que expressa a comunhão do Pai e do Filho. Esse é um modelo. Como tu em mim e eu em ti. Agora diz que eles sejam um em nós. Esse em nós é a provisão. É a própria dispensação do Deus único e trino. Ele é a possibilidade, Ele é a dispensação para nos capacitar. É Ele se dispensando a nós, o Pai,
pelo Filho e pelo Espírito, formando-se no homem novo que ele recebe e sendo convidado todo homem a entrar, ser perdoado, ser regenerado, renovado, reformado. Tudo isso está escondido nessa palavra façamos o homem. É um homem corporativo que a igreja gloriosa será. A igreja será este homem. E já está sendo, aos poucos. Já está caminhando, já está crescendo. Agora o Senhor disse essas 3 palavras-chave. Ontem somente mencionamos coisas mínimas e não pensamos mencionar todas as coisas. Façamos o homem, esse homem coletivo, esse homem que tem que encher a terra em família. Todas as famílias da terra na igreja, sendo este homem, procurando incorporar e dar testemunho e alcançar a todos os homens, com verdadeiro interesse e fé, porque não devemos dudar o que Deus diz, que Ele ama a todos os homens e quer que todo homem seja salvo. E também quer que todo homem venha à epignosis, ao pleno conhecimento da verdade. Isso que fala a palavra de Deus claramente. E esse é o verdadeiro coração de Deus. E Deus pode, e Deus quer. Mas Ele quer que cada um dos homens, varão ou mulher, também queira. E por isso não todos são salvos. Porque eles, os perdidos, não querem ser salvos. Essa é a condenação. Não que a luz não veio a alguns. A luz veio, mas os homens amaram mais as trevas que a Deus. Para isto tem que haver um conhecimento cada vez crescente de Deus e um consentimento a Deus. Tem que haver simpatia por Deus. Ir conhecendo, na medida que vamos conhecendo a Ele, ir sendo afines a Ele e pedindo a Ele que possamos lhe conhecer melhor e que possamos lhe seguir sinceramente e que Ele possa ter a liberdade de fazer o que tenha que fazer em nós para poder conseguir nossa cooperação e nossa colaboração. Ele tem esse caráter. Não estamos negando sua absoluta soberania. Estamos somente dizendo que o Deus absolutamente dono de tudo tem um caráter excelente. Um caráter que nos maravilha. E também um caráter que nos julga. E um caráter que nos perdoa e também depois nos galardoa. Porque também existe esse aspecto. Por causa da colaboração com Deus. Essas são palavras que estão na Bíblia, que estão num contexto de muita discussão, e é legítima, e temos que aprender a ver toda essa palavra à luz dele, e na medida que vamos conhecendo ele, toda palavra vai ocupando o seu legítimo lugar, em equilíbrio com todas as demais palavras de Deus. Então aqui, ele continuando, há muita implicação em que o Deus Trino tenha decidido, contando com o homem, levar o homem a este propósito eterno. Façamos o homem a nossa imagem. Aí há muita riqueza. E aí ficamos ligados eternamente ao Filho, porque o Filho é que é a imagem de Deus. Cada vez que lemos a Bíblia, empezamos a encontrar novas passagens onde aparecia o Filho, parece que estava escondido
mas sempre esteve aí na palavra. E na medida que vamos compreendendo o Senhor, o Espírito Santo começa a ressaltar uns e outros versos, que eu me quedo maravilhado. E Senhor, faz tantos anos que estou lendo esta Bíblia, e só de vez em quando vou começando a ver coisas novas, mas continuam havendo coisas novas nos mesmos versículos de sempre, os mesmos que temos lido muitas vezes. Se você nunca tinha visto isso, mas aqui sempre esteve. E esse assunto da imagem de Deus, irmão, é imensamente rico. Vocês têm visto a imagem de Deus? Vocês têm visto Cristo em Ezequiel 40? Levante a mão. Quem viu? Não olhe para Ezequiel agora. Olhe só para a sua memória. Você tem visto Cristo em Ezequiel 40? Não? Imagina, eu tampouco tinha visto. Mas antes de chegar em Ezequiel 40, vamos começar por Ezequiel 1, para poder chegar ao 40. E isso tem tudo a ver com Gênesis. Isso tem tudo a ver com domínio, semelhança e reino. Então, disse aí onde estamos lendo, Deus falou: façamos o homem a nossa imagem. Note essa palavra plural singular, como Elohim, é uma palavra singular plural. E agora fala nossa imagem. Por que diz nossa, sendo que é o Filho, que é claramente ensinado pelo Espírito, que o Espírito é quem glorifica o Filho diante de nossos olhos. Essa é uma das missões do Espírito. Ele vem para glorificar o Filho, para abrir nossos olhos espirituais acerca do Filho e ao mesmo tempo acerca do nosso chamamento altíssimo. Porque nosso altíssimo chamamento está totalmente ligado com o que é o Filho. Porque ele que é a imagem de Deus. O Filho é a imagem de Deus. Amém? Então, quando ele diz, façamos ao homem a nossa imagem, quer dizer que Deus está perfeitamente satisfeito com a representação fiel que faz dele o seu testemunho fiel e verdadeiro, que é o Filho. Ele o testemunha fiel e verdadeiro de Deus. Ele que representa Deus. Aquele que vê o Filho, vê o Pai. Quem conhece o Filho, conhece o Pai. O Pai disse, nossa imagem, porque ele se sente fielmente representado no Filho. Ele não tem que corrigir o Filho. Ele disse, ouçam meu Filho. Eu tenho com ele contentamento. Eu estou alegre e contente com meu Filho. O que meu Filho disse é a mesma coisa que eu digo. Ouvi a ele. Por isso ele disse com essa tranquilidade, nossa imagem. Mas olhe o que está no coração dele, do Pai, do Filho e do Espírito. Ele quer poder chegar a dizer a mesma coisa de nós, que disse do seu Filho. Isso que ele está fazendo. Essa é a grande obra maestra de Deus. Que ele possa dizer de nós a mesma coisa que disse do seu Filho, porque ele fala com o Filho no mesmo Espírito. Façamos esse homem corporativo a nossa imagem, que seja como nós. Vamos incluir umas criaturas que sabemos que desde o mesmo princípio vão virar monstros. Mas vamos a tratar com estes monstros. Que Deus grande temos, irmão. Tantos monstros, cada um de nós um monstro. E a associação de monstros, associações monstruosas de monstros.
E Deus é grande mesmo, porque isto não surpreendeu a Deus para nada. Não surpreendeu a Deus para nada. Já tinham aparecido outros monstros antes. E agora vão nascer esses bebês no meio daqueles monstros. E vão ser enganados desde o princípio. E o homem vai se voltar um monstro. E Deus conhece tudo isso claramente. Mas Ele falou, façamos. E se falou isso, não há monstro que possa impedir o que Ele quer fazer. Isso que é grande. Isso é que mostra a nosso Deus. Aquele desafio que Ele assumiu. E aí começamos a conhecer o Filho de Deus. Porque o Filho foi o encarregado de vir a desfazer as obras do primeiro monstro, que nos tornou monstros há muitos anos e a todos os homens, menos seu Filho. Não é grande isso? Isso não era nada desconhecido para Deus. Nosso Deus, irmão, é muito valente mesmo. É Deus. Nosso Deus é um Deus verdadeiro. Criador, Redentor e Rei absoluto. Ele disse, façamos, disse isso publicamente, sabendo que quando aparece esse menininho, já o dragão quer devorar. Sempre foi assim. Depois aparece assim também. Mas o princípio está escondido aí desde o mesmo começo. Sabia Deus que quando fizesse aquele querubim chamado de Lucero, sabia tudo que seria capaz de fazer. As piores coisas que não deveríamos nem mencionar, mas que acontecem das maneiras mais horrendas. O Senhor sabia que isso faria. Mas Deus permitiu. Ele permitiu esses vasos de ira para mostrar seu poder. Como será que ele até se reúne de tanto em tanto com os anjos, tanto fiéis como infiéis? Precisaríamos uma boa reunião para analisar essas reuniões que estão reveladas na Bíblia. E o caráter de Deus tratar, como tratou até com o próprio Judas, até o último dia falou de amigo. Amigo falou para Judas, olha a atitude de Deus, chamar de amigo ao pior dos inimigos. E conversar com o diabo, de onde vens? Não viste a meu servo Jó? E lhe deu permisso. E o diabo tem que se apresentar e dar conta de si naquelas reuniões. Elohim está nas reuniões dos Elohim. O Elohim único e trino, com maiúscula, agora em português, em castelhano. Está na reunião dos Elohim com minúscula. E tem esses Beni Elohim. E também a semente dos caídos, entre eles, que também chega nessas reuniões e às vezes dão até opiniões. Deus pergunta para nessas reuniões deles lá, meu servo Elias profetizou acerca de Jezabel e de Acabe. E como vai se cumprir essa palavra? Vocês que dizem, não de Deus. Foi Micaías, filho de Imla, quem Deus abriu os olhos para participar como espectador de uma dessas reuniões que estamos falando, que fala a Bíblia em vários lugares. E cada um deles tinha liberdade de dizer como vai se cumprir aquela palavra que lá na terra falou Elias. E um dava sua opinião, e outro dava
também sua opinião, e um desses espíritos, que era um espírito maligno, mentiroso, caído, que estava nessas reuniões com Deus e com os outros ángeles, pediu permissão e disse que ele vai ser espírito de mentira na boca dos profetas e vai conseguir que Acabe e Jezabel entrassem naquilo, e aí se cumpriria a palavra que falou pelo Espírito de Deus, Elias. Irmão, quando vejo essas reuniões de Deus, falando com o próprio diabo, falando com aquele Espírito e com anjos, fico maravilhado de Deus. Que caráter de Deus! Ele poderia soprar, como ontem lembramos, e desaparecer. Mas Deus não é assim. Ele criou aquelas criaturas. E Ele sabe como tratar com elas. E olha que coisa. Justo, escuta, irmão. Justo para tratar com elas. Deus fez o homem. É o homem que vai julgar os anjos. E vai começar a julgar os anjos quando comece a julgar a si mesmo, a julgar o pecado no seu próprio eu, na sua própria carne. Porque aí não começou o pecado. O pecado começou no céu, entre os anjos. Começou num querubim. E outros principados de alta autoridade seguiram nele, e aí começou o pecado. E depois foi que entrou no homem. Mas agora vai ser, e já foi julgado num homem. No Filho do Homem o pecado foi julgado. O diabo não conseguiu nada. Antes de um juízo dos anjos final, vamos dizer, existiu o juízo dos anjos na vida e morte de nosso Senhor Jesus, quando Ele expôs os principados e potestades. Porque eles não conseguiram nada nele. Não conseguiram se esconder e passar por bonzinhos. Porque o Senhor não participou com eles no pecado. Por isso foram julgados. Ele não participou com o inimigo, mas foi provado em todo conforme a nossa semelhança. Como homem. Por um homem foi vencido o inimigo. Mas quando Deus fez o homem desde o princípio, isso já estava no propósito de Deus. Por isso que aparecem demais coisas aí, quando diz: façamos o homem à nossa imagem. Já falamos que tinha a ver com Jesus Cristo. Aí estamos devendo Ezequiel. Conforme essa palavra causa dores, mas essas dores causam um parto feliz. Conformar a semelhança do Filho esse homem. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine num ambiente onde já está o inimigo anterior. Porque o diabo não foi feito depois do homem, senão o homem foi feito depois do diabo. E foi o homem o encarregado de reinar em nome de Deus, representar agora sim a Deus no reino. Mas o inimigo foi colocado numa alta posição, e Deus sabia o que faria. E tem deixado muito tempo, porque Deus é eterno. Para nós é muito tempo, muitos séculos. Porque antes do homem aparecer por primeira vez na terra, já existia o inimigo. E um homem inocente, se confiasse em Deus, poderia limpar e subjugar e recuperar
a terra para Deus. E isso está também em nossa missão. Nossa missão também é com a terra. Nossa missão é pelejar como Davi, como Moisés, como o servo de Deus, as batalhas de Yahvé e ir recuperando a terra para Yahvé. Domine, senhorio. Onde? Onde está o inimigo? O homem foi feito para conhecer a Deus, simpatizar com Deus, viver por Deus, comer, se alimentar, se nutrir de Deus, de Cristo, que é o dom de Deus, que é a manifestação de Deus, a imagem de Deus, a dispensação de Deus a nós, e também pelo Espírito. E viver pelo Filho para ser fortalecidos para uma missão, estender o jardim, estender o reino de Deus, recuperar a terra para Deus. Para isso são as famílias. E para isso é a família dos filhos de Deus. Esse é o nosso chamamento. Temos que conter a Ele, conhecer a Ele, representar a Ele, viver por Ele, Ele viver conosco, cooperar juntos, fazer juntos as obras dEle. Ele disse, aquele que vencer e guardar as minhas obras até o fim, guardar as obras dEle. Ele quer fazer obras conosco. Ele já fez muitas coisas com Cristo, sem nós. Ele não gosta de fazer nada sozinho. Desde o princípio, somente havia o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, tudo o fez com o Filho. O fez no Filho. O fez através do Filho. E o fez para o Filho. Nada do que foi feito sem o Filho. Esse é o caráter de Deus. E agora disse, agora vamos fazer o homem e vamos continuar trabalhando. Vamos continuar fazendo. Vamos fazer o homem. Vou fazer para ti, meu filho, uma ajudadora idônea, porque isso não foi falado somente para Adão. Porque Adão é a figura daquele que viria. E Eva é figura da igreja. E quando o Senhor falou para Adão, estava falando para aquela que Adão representava. Porque Adão, segundo Romanos, segundo o Espírito Santo, é figura de aquele que viria. A imagem de Deus é Cristo. E Adão foi feito o primeiro dos seres humanos, mas não o único. Deus não estava pensando fazer só o primeiro. Deus está pensando fazer a humanidade, o corpo de Cristo glorificado em Cristo, como Cristo. Isso que Ele sempre quis. Ele não faz nada sozinho. Façamos o homem. E antes de fazer o homem, tudo que fez, o fez com o seu Filho. No princípio era o Verbo. O Verbo era com Deus. E o Verbo era Deus. Todas as coisas, por meio dele, o Verbo de Deus foram feitas. E nada do que foi feito se fez sem ele. Imagina, se Deus faz tudo com o seu Filho, como é Deus? Mas se também faz algumas coisas até com os demônios, como acabamos de lembrar, aquele filme celestial que viu Micaías, filho de Imla, vindo a Deus conversando numa dessas reuniões celestiais dos Elohim, alguns caídos, alguns vigiantes e outros vigiantes e santos.
Todos os vigiantes eram santos, mas agora alguns vigiantes viraram nefilim, e os que ficaram são nefilim e santos. E esses nefilim também têm várias espécies de filhos que estão descritos na Bíblia. Famílias nos céus e na terra. Mas aí o Senhor sigue fazendo as coisas conosco, até com os demônios. Olha, o que ele fez cumprir a palavra de Elias foi dando permissão a um demônio que fez a proposta. Eu vou ser espírito de mentira na boca dos profetas, e eu vou conseguir que Acabe vai para lá e Jezabel, e tudo vai terminar como teu servo Elias falou. E Deus disse: vai, pois, você vai conseguir. Deus cumprindo sua palavra, dando permissão a um demônio rebelde que não pode deixar de se apresentar nos dias da reunião. Como o livro de Jó nos fala também dessas reuniões. Vieram os filhos de Deus se apresentar diante de Deus, entre os quais veio também Satanás. Ele não gostaria de vir a essas reuniões, mas há um só Deus. Só pode se revelar até onde é permitido, mas tem que ir na reunião. E lá na reunião, disse: de onde vens? Você acha que Deus não sabe de onde vem? Claro que sabe. O que não sabe vem no qual entrou, é o diabo. Mas Deus está expondo o diabo diante de tudo. De onde vens? Podia estar em Saturno, mas estava na Terra. E aí pergunta: viu muita coisa, mas o Senhor... E você não viu meu servo Jó? Você quer essa conversa de Deus com o diabo, semelhante àquela de Adão quando caiu. Adão, onde que você está? Será que Deus não sabe? Quem não sabe de onde está é Adão. Ele que está perdido mesmo. Ele não sabe de onde entrou. Mas Deus, com essa pergunta, ajuda ele a tomar luz. E assim ele vai expondo, como diz a Escritura, que até na cruz os principados e potestades foram expostos pela cruz de Cristo. Mas o que Deus espera não é que somente Cristo exponha a Satanás. Ele quer que também nós conheçamos a Deus, nós conheçamos a nós mesmos e conheçamos e indiquemos o inimigo. Fomos criados para isso. Se julgamos o pecado em nós mesmos, vamos sendo capacitados e facultados para julgar os anjos. Porque o pecado começou nos anjos, nesse primeiro querubim e depois na terça parte. Mas disse que nós, os santos, oxalá permaneçamos santos, confiamos que Ele nos criou assim para permanecer. Ele disse: os santos julgarão o mundo e ainda os anjos. E por isso, quando nós participamos com Cristo da cruz, morrendo a nós mesmos claramente, dizendo não ao que o Senhor disse não, em união com Ele, pedindo ajuda a Ele para vencer, aí os inimigos, as potestades, os anjos vão sendo expostos. Porque se nós somos consentidores deles, então nós não vamos julgar eles, vamos defender a nossos compinches. E por isso podemos ser provados toda a vida. E eles gostariam, e isso que eles constantemente estão falando com Deus, nos acusando de que nós somos como eles.
Isso é o que eles querem fazer. Nos acusar e dizer que nós somos como eles. Não viste meu servo Jó? Deixa que eu te prove que ele vai te maldiçoar. E Deus deixa provar. E às vezes eles pedem permissão e Deus dá permissão. Deus tenha misericórdia de nós, por isso Jesus nos ensina naquela oração do Pai Nosso, de que nós sejamos entregados nas mãos do maligno para ser incitados a fazer o mal e mostrar que somos deles. E há um grande partido de futebol espiritual, e esse partido já leva vários séculos e não terminou ainda. Gol do diabo, gol de São Paulo. Não de Corinthians, de São Paulo. Bom, primeiro os Corinthians, é muito gol também. Mas estamos entendendo isso, irmãos. Tudo isso está aqui no primeiro verso que estamos lendo. Façamos o homem a nossa imagem. Essa imagem é o Filho é aquele que representa, o Filho é aquele que aparece com as palavras de Hebreus em Ezequiel 1, primeiro em 1. Vamos lá, Ezequiel 1. Alguns irmãos já conhecem bem isto, mas como os irmãos, não todos os que estão aqui quizá se lembram disto. Então vamos no final de Ezequiel 1. Primeiro descreve aqueles querubins e as suas rodas, e chega no verso 26, como também Gênesis 1:26. Olha, esse 1:26 e 1:26 nos ajuda a ver a ligação. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, ou seja, de cada um destes querubins que portavam o trono divino, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Podia ter dito um homem, mas ainda semelhante a um homem, modelo para ser criados os homens, não tinha se encarnado, mas já era o prototipo para fazer o homem. Este é o Filho de Deus, antes da encarnação, mas já era modelo para o homem. Façamos o homem a nossa imagem, conforme nossa semelhança. Aqui vai descrever Ezequiel a imagem e a semelhança e o resplendor da sua glória, nas mesmas palavras que fala Hebreus 1:3. Diz assim: via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, ou seja, desta figura, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo, via como fogo e um resplendor ao redor dela. É a mesma linguagem de Lucas em Hebreus. Não vou falar porque creio que é Lucas que escreveu Hebreus, mas bom, só deixa a propaganda. Mas não vamos falar disso agora, não vamos discutir. Me perdoa essa propaganda aí, escondida. Bom. E disse, como o aspecto do arco, semelhante àquele de Apocalipse 4, que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Agora escute esta. Esta era a aparência. Lá em Apocalipse é traduzido, segundo alguns tradutores, como este que tenho aqui, Reina e Valera, aspecto. E outra tradução fala semelhança ou imagem. Esta, por exemplo, aqui fala, era
a semelhança da glória divina. E aqui diz a aparência da glória de Yahvé. Vindo isto, caí com o rosto em terra. E antes de morrer, ouvi a voz de quem falava. Aleluia, não deixou morrer. Graças a Deus. Olha quem que era esta figura que estava no trono de safiro, acima das cabeças dos querubins, naquela expansão aqui traduzida firmamento. Era o trono de Deus. Esta é a imagem e semelhança de Deus. Este é o Filho de Deus antes da encarnação, mas em figura de homem, porque o homem seria feito à imagem dele. E há muitos versos que, se vocês voltam a ler Ezequiel, os Zacarias, eu vou fazer uma coisa, vou sublinhar em azul, azul céu, para fazer o seguimento de Cristo ao longo do Antigo Testamento. Agora chegamos no capítulo 40 de Ezequiel. Bom, aqui começa a aparecer um personagem que vai falando para com Ezequiel como um anjo. E me levou ao meio dos pilares, diz o 41, e aqui diz: no ano 25º do nosso exílio, no princípio, no 10º dia do mês, 14 anos após ter caído a cidade, nesse mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou para lá em visões. Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto. Sobre este havia como edifício da cidade para o lado sul, e me levou para lá, e eis um homem, cuja aparência era como do bronze. Estava de pé na porta e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. E disse-me o homem: filho do homem, vê com os próprios olhos, ouve com os próprios ouvidos, e põe no coração tudo quanto eu te mostrar, porque para isso foste trazido para aqui. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto estás vendo. E aí começa a ver a casa de fora, e esse homem sigue falando no capítulo 41, então me levou ao templo, e aí diz no 42, depois disso me fez sair, e chegamos no 43. Mas queria que começássemos de 40, ir sublinhando esse homem. Vamos ver quem é esse homem. 43. Vamos ler desde o verso 1. Então o homem, para saber que é aquele homem mesmo, me levou à porta que olha para o oriente, e eis que do caminho de oriente vinha a glória do Deus de Israel. E a sua voz era como o ruído de muitas águas. E a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão que teve era como da visão que eu tivera, aquela que lemos no capítulo 1. Continua no 10, nós saltamos já para 43. O aspecto da visão que tive era como o da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade, porque aquela vez, no capítulo 1, Ezequiel chegou perto e lhe foi dado um livro, e começou a comer aquele livro e começou a profetizar 48 capítulos. E aí foi quando Deus levou a ele e disse a Ezequiel para destruir a cidade. E viu aqueles cavalos que vinham e aqueles ventos.
Precisamos ler de novo Ezequiel. E aí tem muitas coisas que são atribuídas a Ezequiel ainda para a era do milênio. Os próprios rabinos já se deram conta que algumas coisas Ezequiel, como sacerdote, vai entregar os animais que os rabinos e os sacerdotes novos vão sacrificar no templo do milênio. Mas isso não é a parte importante, senão esta glória e este homem. Então vamos seguindo aí. Então chega no verso 3, o aspecto da visão que tive era como da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que teve junto ao rio Quebar, e me prostrei, rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o oriente. O Espírito me levantou e me levou no átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. Este é o terceiro templo de milênio, que vai ser profanado pelo anticristo em breve, e depois purificado, para ser enchido por esta glória, e não vou falar só assim, vou acrescentar, e por este varão. Vamos ver este varão quem que é. Então ouvi uma voz que me foi dirigida do interior do templo, e o homem, a glória de Deus, o homem se pôs de pé junto a mim, e o Senhor me diz. Agora, você vê esta tradução. Vou comparar com esta outra, por isso tem esta outra aqui, para comparar traduções, para chegar no hebraico através de várias traduções, porque não temos aqui mesmo o hebraico. Então vou ler aqui para vocês, por favor, comparar as traduções. Ezequiel, capítulo 43. Ezequiel, já estou chegando, minha Bíblia está toda desfolhada, mas estão todas as páginas aí, mas... Bom, que não saem voando agora. Então, capítulo 43, verso 6. Dice Ferreira de Almeida: então ouvi uma voz que me foi dirigida do interior do templo, e disse, e ouí uno que me falava desde a casa. E aqui disse, e o homem se pôs de pé junto a mim, e o Senhor me diz. Aqui disse, e um varão estava junto a mim e me disse. Aqui parece que o tradutor de Ferreira de Almeida disse, não pode ser que este varão fale dessa maneira, vou ter que acrescentar, e o Senhor me disse. Mas aqui essa outra tradução diz que é o varão, aquele homem que estava ensinando a ele, que falou com Ezequiel. Por isso tome nota e vai, quando possa, pesquise no hebraico para ver por que aqui diz o Senhor e aqui diz, continua o mesmo varão falando. Amém? Então vou ler o que fala aqui o varão, porque já vi que aqui ele está querendo dizer. Acrescentou palavras, de maneira que parece que o homem é um e o varão é outro, mas aqui é o próprio varão que fala. Então vai comparando, como vou ler acá, vamos ler lá, e depois vamos ver no hebraico quem tem a razão, quem deu o gol. Se Reina Valera ou Ferreira de Almeida. Às vezes a tradução é gol de Valera, às vezes é de Ferreira de Almeida. Vamos ver de quem é o gol. Mas, por entanto, quero que conheçam outra tradução e vejam qual é a diferença. Já viram a diferença? Reina Valera fala que quem fala é o varão.
E outro fala que é o Senhor, e claro que é o Senhor. Só o Senhor pode falar como este varão falou. Só que em Ferreira de Almeida vem falando como se o homem fosse uma coisa e o Senhor outra coisa. Mas aqui resultou este varão ser que fala como Deus. E estamos nisto porque estamos ainda em Gênesis. Estamos nossa imagem. Tudo isso tem a ver conosco. Porque este varão que se senta no trono e fala como Deus é o Filho de Deus. E é o modelo do homem. E não só um modelo. É a possibilidade do homem. É o alimento do homem. É aquele que conforma o homem a si mesmo. Então, por isso nos detemos nisto. E disse: e um varão estava junto a mim e me disse: você que pensa, será que tirou o Senhor, Reina e Valera? Que é mais fácil para um tradutor, tirar o nome de Deus ou colocar ele? Obrigado. Acho que é mais provável acrescentar o nome de Deus que tirar. Em 1 Timóteo, onde diz manifestado em carne, foi acrescentado Deus. Para que a gente não compreenda mal, o original não diz, mas se refere a Deus. Sim, é Deus, mas quando diz foi manifestado em carne, essa palavra Deus foi manifestado em carne, como disse aqui Reina Valera, é acrescentada para evitar uma interpretação errada. Como em Colossenses, onde a escritura no original diz o mistério de Deus, Cristo. Mas o tradutor, para evitar alguma interpretação sabelianista, unicista, diz o mistério de Deus, o Pai e de Cristo. Acrescenta o Pai e de Cristo. O original diz o mistério de Deus, Cristo. Como acá. Aquela glória é o próprio varão. E diz acá, 43:6, compare. Ouvi um que me falava desde a casa, estava dentro da casa, mas quem que entrou na casa? Não foi a glória de Deus? E um varão estava junto a mim e me disse, olhe como fala este varão, Filho do homem, este é o lugar do meu trono. Oh, o varão, nesta versão é que fala assim. O varão disse, este é o lugar do meu trono, o lugar onde posarei as plantas dos meus pés, fala o varão, na qual habitarei, fala o varão, entre os filhos de Israel para sempre, e nunca mais profanará a casa de Israel meu santo nome, fala o varão do trono, o varão do trono, criados para o trono, como o título de nosso irmão Paul Wilheimer. Paul Wilheimer escreveu vários livros, Não desaproveite as suas aflições, mas escreveu um livro assim, Destinados para o trono. De onde tirou isso? Lá de Gênesis 1:26. Lá todo este DNA já está em início. Façamos o homem a nossa imagem. O homem, a nossa imagem, a imagem do Pai, a qual é o Filho, o qual é o varão protótipo para todo ser humano. Aquele que apareceu no capítulo 1 de Ezequiel. É este varão que fala como Deus, este é o Filho de Deus, modelo para toda criatura. E Deus está mostrando isto para Ezequiel, e isto para se cumprir no milênio, no templo do milênio.
Então disse esse varão: meu santo nome, nem eles, nem seus reis com suas fornicações, nem com os corpos mortos dos seus reis, seus lugares altos. Hoje as pessoas gostam de colocar os corpos dos seus reis nos templos, assim como lá em Westminster, que você entra naquela capela imensa e está cheia de reis podres. E isso Deus não gosta de estar aí. Olha o que diz aqui este varão que fala em nome de Deus, como Deus. Disse: porque pondo ele o seu umbral junto a meu umbral, e sua contraforte junto à minha contraforte, mediando só uma parede entre mim e eles, tem contaminado o meu santo nome com suas abominações que fizeram. Portanto, os consumi em meu furor. Agora lançarão longe de mim suas fornicações e os corpos mortos dos seus reis, e habitarei em meio deles para sempre. Ou seja, Deus não gosta de estar morando no meio de cadáveres podres. Ele é Deus da vida. Diz: vou lançar isto longe. Assim que, quando vamos lá por Inglaterra, e por outros, que essas são as costumes agora religiosas, colocar os cadáveres aí. O Senhor é o Deus de vida, Deus de ressurreição, não de cadáveres. Até nós mesmos queremos deixar o cemitério longe, fora da cidade. Amém? O Senhor também. O Senhor não gosta de estar rodeado de mortos podres. Ele quer todos vivos. Abraão, Isaac, Jacó estão vivos. E estas pessoas não sabemos onde que estão. Porque quando pergunta a Paulo: onde que está o discutidor deste século? Aquele que pretende discutir a palavra de Deus. Onde que está? Ah, meu Deus. Tem resposta a essa pergunta, mas não quero responder. Então, irmão, se dá conta desse varão aqui? Agora, como fala aí, aqui tem alguém que tenha outra versão distinta destas duas? Esta é de Ferreira de Almeida. Alguém tem outra revista e atualizada? Tem alguma corrigida e fiel, algo assim aqui? Quem tem outra versão? Qual tem? Pode ler? Sim. Outra que não seja Reina Valera dos 60, nem revista e atualizada de Ferreira de Almeida. Tem alguma outra tradução? Só para comparar. O verso Ezequiel 43, versos 6 e 7. 6 e 7 pelo menos. E ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo, e um homem se pôs junto de mim, e me disse: filho do homem, este é o lugar... Olhe, o homem foi que disse. E o próprio Reina Valera, mas agora, qual é? Corrigida e fiel? Ah, então está bem corrigida. E está fiel. Se dá conta agora que não é somente Reina Valera, a própria Ferreira de Almeida tive que corrigir. Então acho que o gol foi de Reina Valera esta ocasião. Mas ainda precisamos ir no hebraico, amém? Para ficar tranquilos. Agora só estamos no nível de traduções, mas se alguém pode chegar em casa e ir direto no hebraico, amanhã nos dá a nota. E aí vamos ver se o gol foi de um veredicto justo ou não. Mas tomei o tempo para vocês enxergar o assunto. Quem é este varão, se está correto essas duas traduções? Que fala como Deus. Era o mesmo que vinha, que apareceu lá desde o capítulo 1. Imagem, aparência da glória de Deus, resplendor ao redor dele como um arco, assim como se fala
em Hebreus e em Apocalipse. Por isso nos detivemos acá, porque vocês já conhecem João 1,18, que Deus é invisível, mas o unigênito Deus lhe fez conhecido. E como fala em 2 Coríntios capítulo 4, que Cristo é a imagem de Deus. E como fala Colossenses 1,15, que o Filho, Ele, o amado, porque no verso anterior fala que fomos trasladados da potestade das trevas ao reino do amado Filho. E então continua, Ele, esse amado Filho, é a imagem do Deus invisível. A imagem do Deus invisível. Paulo lia Gênesis, Paulo lia Ezequiel e também outros. Depois chega em Efésios, Ele o resplendor da glória de Deus. Se dá conta? Essas palavras do Novo Testamento provêm do Antigo e provêm da revelação divina do próprio Deus e das próprias palavras dele. Se você faz o seguimento cuidadoso de Ezequiel, oxalá vigiado desde o hebraico, vamos ver muito desta imagem tremenda. Ezequiel também é um profeta messiânico. Este varão falando como Deus, aqui está o lugar do meu trono, eu aqui habitarei, eu julgarei, eu habitarei com eles. Quem que é este varão? O Filho de Deus, que é a imagem gloriosa do Senhor. Então, às vezes as traduções, parece que o tradutor não enxerga, ou não crê, ou entende por outro lado e traduz teologicamente e não exegeticamente. Então, irmão, tudo isso está nessa frase. Façamos o homem a nossa imagem. Porque ele diz, aquele que vencer se sentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai em seu trono. Por isso o título do livro de nosso irmão Paul Wilheimer, Destinados para o Trono. Nosso irmão Orville Swindle também, o livro dele, Destinados para expressar a sua glória. Para isso foi feito o homem, conforme a semelhança dele, ou seja, para ter contato, consenso, consentimento, simpatia, empatia com Deus. E então, agora sim, passar a essa terceira palavra-chave, depois de imagem e semelhança, que é a palavra domine. Mas primeiro, antes de domine, façamos. Ou seja, que Deus é que nos faz dominar. Deus é que delega autoridade na medida que vamos sendo conformados a Ele, porque só o próprio Senhor é autoridade. Então ninguém pode ter autoridade fora dele. Nossa autoridade está diretamente proporcional, relacionada com nosso conhecimento dele, nossa transformação à imagem dele. Nada mais nos dá autoridade. Não temos que brigar por autoridade, temos que brigar por amar a ele e por entender a ele e representar a ele e levar toda a glória para ele. Eu não busco minha glória, disse o Filho, eu busco a glória do Pai, mas o Pai busca a glória do Filho. E o Espírito Santo foi enviado para glorificar o Filho. E a autoridade é a glória do Filho, o Filho sendo glorificado. Essa é a autoridade, a glorificação do Filho.
E a revelação do Filho é a edificação verdadeira da igreja. A igreja não pode ser edificada sem a revelação do Filho. Jesus falou: sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Qual rocha? A confissão de quem é Jesus da parte de Deus para Pedro e para qualquer como Pedro, qualquer pedra viva da casa. Então diz que a igreja é edificada sobre a rocha da revelação de Jesus Cristo. Nosso Cristo é a rocha. Cristo revelado e confessado é a rocha. Quem disse esses homens que é o Filho do Homem? Tal coisa e tal coisa, as opiniões humanas acerca de Cristo. Mas vocês, como se não fossem também homens, mas são filhos. Vocês quem disseis que eu sou? Então ele disse assim: tu és o Filho de Deus. Tu és o Cristo de Deus. Bem-aventurado ele, Simão, porque isto não te revelou carne e sangue. Carne e sangue não podem conhecer estas coisas. Se precisa a revelação do próprio Pai. Mas meu Pai, assim como falou também do mesmo jeito Paulo em Gálatas, quando agradou a Deus revelar seu Filho em mim para que eu o pregasse. A mesma coisa está falando com esse linguagem que Jesus falou para Pedro, está falando Paulo em Gálatas. Bem-aventurado eres Simão, filho de Jonás, porque não te revelou isto carne nem sangue, sino meu Pai que está no céu. E eu também te digo que tu és uma pedra, e não sobre ti, sobre esta rocha, tu eres uma pedra, tu tens as chaves, mas não sobre ti, não. Sobre esta rocha, a rocha que acaba de confessar, Cristo revelado pelo Pai e confessado pela igreja. Sobre esta rocha edificarei a minha igreja. A igreja é revelada pela revelação do Senhor Jesus Cristo. Esse é um dos principais trabalhos do Espírito Santo, glorificar o Filho, abrir os nossos olhos para ver o Filho. E aí está o Filho, em Gênesis 1:26, quando fala nossa imagem. Nossa imagem. Ele que é a imagem, mas é a imagem do Pai. O Pai se sente representado fielmente no Filho. E disse: aquele que vê o Filho, vê o Pai. Quem recebe o Filho, recebe o Pai. Essa é a imagem. E a guerra realmente não é contra nós, é contra ele. E me estou lembrando de uma história da igreja primitiva que se refere àquelas aparições de Jesus. E há uma aparição que está em 1 Coríntios 15, referida a Tiago, seu irmão. Apareceu a Tiago. Aí só fala isso. Mas no chamado Evangelho dos Hebreus, antigo, e outro documento da igreja primitiva, contam alguns detalhes de aquelas aparições. E disse que Tiago tinha falado, só contando uma história, não estou colocando no nível bíblico, mas contando a história, que a igreja primitiva tem esta história. E a Bíblia diz que houve essa aparição a Tiago. Dice aquela história da igreja primitiva, está naquela Isagogia Jacobea, nesse livro. Está o texto. Que Tiago tinha falado, e disse: eu não vou tomar água, não vou beber mais água, não vou comer pão, até não ver o Filho do Homem ressuscitado dentre os mortos. E Jacó, como era costume nele,
segundo Chesipo e Eusébio e outros historiadores, ficou de joelhos, jejuando, sem tomar água, sem comer pão. E o Senhor Jesus apareceu no quarto dele e falou: irmão Jacob, falou como irmão, era seu irmão. Irmão Jacob, bebe tua água, come teu pão, porque o Filho do Homem ressuscitou dos mortos. E aparecem também umas conversações de Tiago perguntando para o Senhor: Senhor, mas e na hora da morte, se vêm todos esses demônios, esses arcontes, que chama a palavra grega para principados, contra mim? E disse Jesus, Tiago, ou Jacobo era o nome, Tiago já é uma tradução, não é contra ti que eles se armaram, é contra mim. Que importante saber isto, irmão. Que a luta não é contra nós somente, realmente contra Ele. E por isso disse o escritor do Novo Testamento: por causa de ti somos contados como ovelhas de matadeiro. Pero isso não tem que ser algo estranho para nós, isso está aqui previsto desde Gênesis 1:26. O homem que estamos fazendo tem que dominar no meio do lugar onde está o príncipe da potestade do ar, o anjo do abismo, Apolion, Abaddon, a serpente se arrastando. Aí é onde o homem tem que dominar. Onde que vão reinar os israelitas? Em Canaã, onde estão os filhos híbridos dos Nefilim, para falar mais direto. Porque aqueles gigantes são Refaim, Anaquim, Sonsomim, Susim, Emim, Refaim, todos eles eram híbridos dos anjos caídos, Nefilim, que tomaram mulheres antes do dilúvio e depois do dilúvio também, segundo outros versículos da Bíblia. Não só está em Gênesis, está em Números na época de Moisés, e está nos tempos de Davi também. Você vai para Números, capítulo 13, chegando no 14, verso 33, aí fala que os Anaquim eram semente dos Nefilim. Esses eram os que estavam em Canaã, e pensavam os espias que eles eram como langosta diante daqueles gigantes, alguns com 24 dedos, que só nos lembramos de Goliat, mas a Bíblia fala de outro com nome próprio: Arba, Anak, os 3 filhos de Anak, com que pelejou Caleb, e aqueles outros valentes de Davi, não só Goliat, sino o irmão de Goliat, Isbi-Benob, Sabdegov. Fala de várias guerras com estas pessoas híbridas. E alguns se misturaram até com os filisteus e outros, idumeus, etc. E isso eram os que estavam reinando. Como desde o princípio que eles são mencionados, eles constituíam as elites das civilizações antigas. Para não seguir falando mais, diz a Escritura que os filhos de Elohim viram que as mulheres eram formosas, tomaram para ela e geraram criaturas híbridas interdimensionais, que foram os Giborim, diz o hebraico, aqueles que foram varões de renome desde a antiguidade, incluso antes dos sumérios. Não, antes do dilúvio, porque os sumérios vêm da civilização, entre aspas, que Deus essas civilizações chama de bestas,
dos sumérios, depois egípcios e outros. E as elites deles eram estes filhos híbridos. E deles se fala também depois do dilúvio. Aí você pode abrir sua Bíblia, e se vai no hebraico, abra aí Números. Não estou falando antes do dilúvio, estou falando depois. Obrigado. Está bom. Bom, então já tenho 5 minutos. Então vamos ler rápido aí. Números, porque tudo isto tem a ver com a edificação e a guerra para a qual fomos criados. Josué e Caleb tiveram que pelejar Israel com estes. Leia, irmão, por favor, com seus olhos, capítulo 13, onde fala da missão dos 12 espias, e diz, verso 22, primeiro, e subiram ao Negev e vieram até Hebron, e ali estavam Ahimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. E Hebron antes se chamava Kiriat Arba, ou seja, a cidade de Arba, o patriarca destas Anakim, que era anterior ao próprio Anak. E entre os filhos de Anak aparecem estes nomes próprios, Ahimã, Sesai e Talmai, Beni Anak. Mas o verso 32, olha o que diz aí. Desde o 28, começam os israelitas assustados. O povo que habita aquela terra é forte. As cidades muito grandes, fortificadas. E também vimos ali os Beni Anak, os filhos de Anak. E quem são eles? Vamos no 32. E falaram mal entre os filhos de Israel da terra que tinham reconhecido, dizendo, a terra por onde passamos para reconhecer é terra que engole os seus moradores. E todo o povo que vimos em meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali, sabe qual é a palavra exata? Nefilim. E também, no outro lado, Refaim. E disse, Beni Anak, raça do gigante, diz essa tradução. A palavra exata no hebraico é Beni Anak, Min Ha-Nefilim. Essa é a palavra exata no hebraico. Beni Anak, filho de Anak. Min. A palavra min quer dizer gênero, espécie, classe. Ha-Nefilim, dos caídos. Ou seja, que os Anakim eram descendentes dos anjos caídos com mulheres. E aparecem aqui depois do dilúvio, quando Israel teve que entrar na terra. Irmão, isso está escrito porque quando Deus falou, domine sobre os peixes do mar, as aves dos céus e tudo que se arrasta pela terra. Isso está fazendo alusão ao próprio príncipe da potestade do ar que reina nos céus. Mas Deus não quer que seja ele que esteja reinando nos ares, senão o homem. Ou seja, a igreja em lugares celestiais, em união com Cristo, que venceu, se sentou acima de tudo, expulso todos eles, e nos sentou com Ele nos lugares celestiais. E a verdadeira guerra só se pode pelejar se mantendo em Cristo, nos lugares celestiais, escondidos com Cristo em Deus. Eles te odiam, quer destruir, mas Deus cubre você, esconde você em Cristo e em Deus. Esse é o lugar real para poder manter a vitória de Cristo na guerra, porque a guerra não é contra nós, é contra Cristo. E o Senhor disse, não é vossa a guerra, é minha. É guerra sim, mas não é vossa, como falava para Tiago naquela história antiga. É minha guerra.
Contra mim se armaram, não contra ti, Tiago, contra mim. Mas você mantém a sua identidade. Você é filho do Altíssimo. Eles não podem te tocar se você está na identidade com Cristo. E fomos criados para a edificação dessa igreja gloriosa e para manter a posição de recuperação da terra em Cristo. Existe um mundo espiritual terrível, mas o Senhor é mais terrível para eles. Nós temos que orar: Senhor, não permitas que eu tema, que eles temam de Ti em nós. Temos que viver em união com Ele pela simplicidade da fé. A primeira regra da guerra, se você vê quando Deus manda aos israelitas as instruções de guerra, sabe qual é a primeira guerra? Dar as costas ao inimigo, mas não para sair correndo, sino para adorar a Deus. Deus cuida de nossas costas e nós nos ocupamos de adorar a Deus. A primeira regra da guerra é olhar para Deus, olhar para Ele, crer que Ele nos sentou com Ele em lugares celestiais, como está escrito, e nos escondeu com Cristo em Deus. Como estava Elias tranquilo, era uma multidão de exércitos, e Acabe, você que está perturbando Israel, disse que Elias disse: vive Deus em cuja presença estou, que não haverá chuva, sino pela minha palavra. Esse velhinho aí, esse aí comendo mel do monte e aqueles gafanhotos de 6 patas, estava na presença de Deus. Pela fé, ele conhecia Deus. Haveria terremotos, ventos terríveis, furacões. Ele estava tranquilo. Quando se moveu aquele vento apassível, ele sabia quem que era, como é que é Deus. Ele não se deixava enganar por todo que barulho que faz Satanás. Ele sempre faz barulho. Irmão, se fez barulho contra Deus, não vai fazer contra nós. Não fez barulho, Eva, não. Ele disse que vai morrer, não vai morrer. Ele sabe, começou a distorcer o caráter e a palavra de Deus. E se fiz isso com Deus, Ele faz sempre isso. Se fez com a árvore verde o que fez com Jesus, que não vai fazer com a árvore velha, falou Jesus. Mas Elias não se deixava mover por tudo esse barulhão, ficava tranquilo. Como dizia o Quixote para Sancho Panza: os cachorros estão ladrando, sinal que eu vou cavalgando. Não sei se entenderam a palavra em português. Cavalgar? Os cachorros estão ladrando é porque vai cavalgando. Então, o diabo sempre fala palavrões para assustar, amedrentar, para nos conduzir pelo temor e pela autodefesa própria, para entrar no plano da carne. Ele quer nos assustar. Assim trabalha ele, assustando, amedrontando com palavrões e ameaças. Mas como disse o Senhor, não temas. Irmão, hoje à noite pode apagar a luz, dormir. Pode apagar a luz. Não porque falamos do Nefilim, daqueles espíritos, não vai dormir. Se o diabo está na porta, diz: Senhor, em paz me acostarei e assim mesmo dormirei, porque Tu, ó Senhor, me faz viver confiado. Confiar nele, porque não estamos nas mãos de Deus nem na presença dele baseados em justiça própria, mas no sangue do Cordeiro, seu Filho. E ele disse: eu virei o sangue e ele passa de nós. E se Deus é por nós, quem contra nós?
Por que a gente do mundo vai adorar o dragão e o anticristo? Porque se deixaram impressionar da, entre aspas, grandeza. Mas quem como a besta? Quem vai poder lutar contra ela? Mas qual é o nome de Miguel? Que significa Miguel? Quem como Deus. Nós não vamos falar quem como a besta, e agora como vamos comprar e vamos vender. Nada disso. Nós falamos quem como Deus. Miguel, quem como Deus. Temos que crer. A luta só se pode viver na fé e na união com Cristo. Façamos o homem a nossa imagem, para conter, representar Ele, ser amigo dEle, viver no descanso dEle, conhecendo Ele de verdade. E às vezes as pequenas provas são para nos trasladar de nosso medo natural à confiança nele. Então não nos preocupemos, confiemos nele. Ele disse, confiai em mim, eu venci o mundo. Diz, como vamos vencer o pecado, a carne, o mundo, o diabo e a morte? Pela fé no Filho de Deus, crendo nele, honrando ele pela fé, sem pôr nossa esperança, nossa olho em nenhum outro lugar que nele mesmo. Isso ele merece, que confiemos nele, para vencer e pôr o pé na terra que ele nos dá, que é uma terra cheia de personagens estranhos. Se Deus deixa que vejamos, vemos. Se não, ele já venceu. O Senhor já se sentou acima de tudo, já nos sentou com ele, já nos escondeu em seu Filho, e esse é nosso lugar. Nossa luta não é de conquista. A luta de conquista foi do Filho. Agora o Filho pega o botim e dá o botim para nós. Retém o que tens. A guerra é se manter na posição acendida e escondida em Cristo, crendo nele, confiando nele, não agindo por nós mesmos, sino confiando nele. Ele quer nos treinar, para isso ele fez o homem, para esta edificação no meio desta guerra. E essa é a realidade verdadeira. Existe outro mundo paralelo, mas existe Cristo vitorioso, seu Espírito, seus anjos e até carros de fogo que você não vê, mas se Eliseu viu, eu também vi alguma vez. Mas não vou falar disso. Eliseu viu e falou, Senhor, pide por Jesse, abre os olhos de Jesse para que veja, porque ele só estava vindo aos sírios perseguindo Eliseu, não estava vindo os carros de fogo defendendo Eliseu. E o diabo sempre quer que vejamos todo o pior e não ver a realidade de Deus. Irmão, e por que Deus permite esta guerra? Porque Ele se está dando a conhecer através dos pequenos que confiam nele. Na boca dos meninos fundaste a fortaleza. Meninos que dizem, pai, eu quero leite. Pai, está comigo. Os meninos que confiam. Josué e Caleb falaram, mais podemos nós do que eles, porque conosco está Yahvé Sabaoth, o Senhor dos exércitos. Ainda que não ficasse nenhum anjo com ele, mas ficam 2/3. Mas ainda que não ficasse nenhum anjo, ele sozinho é suficiente. E isso tem que ser realidade em nossa vida. Não agir de uma maneira como se não existisse Deus, crendo em Deus. Não agindo presunçosamente, entrando por nós mesmos em qualquer lugar, não. Ele tem que ir adiante. Mas em nossas orações, já termino, me esqueci dos 5 minutos, em nossas orações, muitas vezes temos que dizer em fé, levanta-te, ó Yahvé,
sejam esparcidos teus inimigos. E ainda que você não veja nenhum anjo, Deus tem multidão de anjos fortes para fazer o trabalho de fazer fugir, ou atar, ou colocar debaixo das plantas de nossos pés, como foi colocado debaixo das plantas dos pés dele. Disse Paulo também, em breve Deus colocará eles debaixo de nossos pés. Fomos criados para que Cristo se forme no corpo e recupere a terra, o reino, através dos seus pequenos, das suas mulheres e meninas e velhinhos, mas que creem em Cristo. Esse é o exército de Deus. Seres humanos fracos, débiles, amargados como aqueles na cova de Adulão, mas que o Senhor perdoa, sara e vivem uma vida simples, mas sobrenatural. Mas não sobrenatural do inimigo, sobrenatural de Deus. Vamos orar a Deus. Senhor, te damos graças que nos concediste de novo passar este tempo considerando estas coisas. Concede-nos diante de tudo levantar a Ti nossas cabeças, porque nossa redenção está cerca. Senhor, permite-nos, através do Teu Filho e Teu Espírito, te honrar a Ti, através da fé do Filho de Deus, se formando na igreja. O inferno mesmo treme diante de um homem, que é Jesus Cristo. Permite que ele se forme nos Teus pequenos, em Cristo Jesus. Amém. E amém.